Olá, eu sou o Fausto Ramos e eu estou aqui para alimentar algumas ideias complexas. Antes de mais nada, eu gostaria de convidar vocês para apoiar a minha campanha no Catarse do Segundo Crepúsculo. O Segundo Crepúsculo são quadrinhos poético-filosóficos que eu fiz com 5 poemas que eu escrevi durante rituais mágicos e que eu transformei numa série em quadrinhos. Portanto, caso vocês queiram apoiar, o link vai estar aqui na descrição para vocês conhecerem melhor o projeto. Seguindo agora para o tema do vídeo de hoje. Em muitos sites eu vejo se falando sobre servidores mágicos quase como se eles fossem personagens de RPG, se escrevem fichas longas a respeito da personalidade deles, sobre que tipo de oferenda eles gostam de receber, se eles preferem que você ofereça bolo e refrigerante para eles, ou uma bebida quente ou uma bebida gelada, ou que tipo de agrado eles gostam mais e que alimenta melhor as energias deles. Olha, eu entendo que muitas pessoas vão colher e beber muito das experiências religiosas que elas têm como referência e que estão à volta delas. Então, esse trato com os servidores sobre qual é o tipo certo de oferenda de eu dar para ele, parece muito mais com a ideia de santos que você descobre o jeito certo de pedir alguma coisa para ele e você agradece o São Longuinho dando 3 pulinhos. Então, o servidor do São Longuinho é carregado sempre que você dá 3 pulinhos e é essa forma de você tem de agradecer e de carregar o servidor quando ele te ajuda a encontrar uma coisa que você perdeu. Tá aí, ó, não precisa nem criar servidor mágico pra achar as coisas, é só usar o São Longuinho. Ou então, é muito curioso pra mim ver pessoas falando sobre servidores mágicos na Magia do Caos como se eles fossem entidades análogas às entidades da Umbanda ou da Candomblé. Mas primeiro eu tenho que conversar, estabelecer contato com o servidor, a entidade, né, para ver se ele gosta de mim e ele quer poder fazer aquilo que eu pedi para ele. Ou então tratam os servidores mágicos como se eles tivessem tanta personalidade, individualidade e complexidade quanto a personalidade de um outro ser humano, como seria o caso das entidades, das linhas de energia das entidades dessas religiões de matriz africana. Eu não tô aqui pra dizer que tá tudo errado, nem pra dizer que eu concordo, eu acho certo. O que eu tô pra dizer nesse vídeo vai parecer talvez uma espécie de cagação de regra, mas na verdade eu estou simplesmente tentando encontrar um tipo de coerência com um sistema simbólico, teórico, filosófico que eu criei para pensar sobre servidores mágicos. E portanto eu vou colocar todas essas indagações e essas colocações à luz do paradigma mágico que eu estou criando para poder pensar sobre servidores mágicos de um modo mais complexo e aprofundado. Se você já está acompanhando essa série de vídeos há algum tempo, você deve se lembrar que eu fiz uma relação entre os complexos na psicologia e os servidores mágicos na Magia do Caos. Que quando você alimenta um sigilo, uma intenção mágica por muito tempo, você induz ele ao seu inconsciente por meio de uma experiência traumática e à medida que isso vai crescendo, que você vai alimentando, ele acaba virando um complexo, acaba virando um servidor mágico. E eu também falei muitas coisas muito importantes nos primeiros vídeos da série a respeito do fato de que os nossos complexos eles acabam funcionando quase como se eles fossem trejeitos e modus operandi diferentes que nós adotamos sem nem mesmo tomarmos consciência disso. Sabe quando você tem a impressão de que você está debatendo consigo mesmo dentro da sua mente, que duas maneiras de pensar e de reagir e de se sentir a respeito de um fenômeno da realidade estão em choque um com o outro na sua mente? Muito provavelmente são dois complexos com seus próprios ímagos, com os seus próprios sistemas de informações, de conteúdos associados a eles, debatendo entre si. Então, às vezes, por um lado, você quer ficar chateado com uma pessoa que fez algo que te magoou, mas outro complexo seu está debatendo com esse sentimento, porque gosta muito da pessoa e prioriza a amizade dela, e prioriza outro sistema de valor.
Então, não é incomum a ideia de que os complexos da nossa psique, eles funcionam quase como se eles fossem pessoinhas diferentes dentro de nós. Algumas vertentes do misticismo falam sobre isso como a fragmentação do ego, que nós temos vários egos dentro de nós e que esses egos até mesmo debatem e discutem entre si. Eu daria o nome de esses vários outros egos, dentro do meu paradigma, como sendo vários complexos diferentes. Então, de certo modo, você está dizendo, Fausto, que nós já trabalhamos com servidores mágicos naturalmente, pelo próprio fenômeno da nossa psique. Sim, é exatamente isso que eu estou dizendo. O trabalho e o trato com a magia não se trata de fazer necessariamente aquilo que é impossível fazer de outra forma. É mais a ideia de que nós já somos todos praticantes de magia. A gente só precisa aprender a fazer isso direito. E, portanto, de um modo ou de outro, nós já trabalhamos com várias influências de arquétipos que estão arraigados na nossa consciência, que têm influência sobre nós. Arquétipos que nós ativamos ou não a partir do nosso trabalho, seja consciente ou inconsciente. E, de mesmo modo, a personalidade de um servidor não pode ser determinada antes da criação dele. Não se cria um contrato de servidor já dizendo como ele vai se comportar, como ele vai agir, como ele vai sentir, como ele vai reagir. Tudo isso vai sendo traçado a partir do momento em que você ativa o servidor e você vai lidando com ele. Talvez até mesmo entrando em conversação com esse servidor por meio de algumas chaves ritualísticas que eu vou falar melhor em vídeos futuros, onde você se permite ser influenciada ou influenciado pelaquela imanência daquele símbolo criado para o servidor e vai descobrindo no seu relacionamento com ele como ele lida, como ele reage, como ele se comporta e aos poucos traçando o perfil da personalidade desse servidor mágico. E pensando por esse lado, existe influência a pensar sobre a forma simbólica que você dá para esse servidor mágico? O meu servidor tem asas porque ele é um servidor ativo e ele vai a lugares. Por isso ele tem asas, para poder voar para os lugares. Olha, isso pode influenciar o seu relacionamento com o servidor. Não necessariamente influencia a atitude dele, a ação dele no trabalho mágico. Porque, lembra-se, as formas são na parte mais baixa. Quanto mais apegado à forma, mais baixo você está naquela escalada dos conteúdos inconscientes. Então, sim, uma forma definida que você dá estabelece um vínculo mais fácil de você ter com o servidor com o qual você quer trabalhar. Mas isso não significa que é essencialmente necessário dar uma forma que sirva à função. Por que não é necessário dar uma forma que sirva à função? Pelo próprio comportamento dos conteúdos psíquicos quando eles entram no inconsciente. Eles se amalgamam com muita facilidade. Pense nas narrativas mitológicas e de várias coisas que rompem com a nossa lógica convencional sobre como as coisas funcionam. Pense sobre um mito nórdico, onde um homem estava segurando uma concha onde tinha água para se beber nela e ele foi bebendo a concha e parecia que a concha não tinha fundo, porque não importa o quanto ele bebesse, a água só diminuía um pouquinho da concha. E só mais tarde ele descobriu que, na verdade, o fundo da concha estava ligado ao oceano e o que ele estava bebendo era água do próprio oceano, que só depois que ele saísse da festa onde ele estava que ele iria poder ver o quanto que ele abaixou o nível do oceano por quanto ele bebeu. Então pense, se eu fosse pensar em criar um receptáculo para uma água tão grande quanto a água do próprio oceano numa taça, eu teria que pensar numa taça gigantesca. Mas a lógica da narrativa onírica, mitológica, inconsciente faz com que seja possível um chifre relativamente pequeno conter a água do oceano, estando no fundo dele ligado ao oceano por meio de um aparato de imaginação mágica. Então não se prenda a pensar que o indivíduo do servidor precisa ser imaginado com a forma exatamente adequada à função que ele cumpre, porque o território
da sua psique, na qual ele vai trabalhar, não depende de operar com as mesmas funções lógicas materiais do seu mundo consciente. Então, não é porque um servidor é feito de pedra que significa que ele não é capaz de chegar em algum lugar sem ser notado. Ou mesmo, não é porque ele é um golem aparentemente de pedra de 4 metros que ele não é capaz de passar pelo buraco de uma agulha. No inconsciente, tudo isso é possível. No meu paradigma fica estabelecido que o tipo de imagem que você dá para o servidor não é tão importante para a função dele. Além do que, dar uma imagem não é tão essencial. Você pode, se você quiser, se isso ajudar no seu vínculo pessoal e afetivo com o servidor. Mas se você for alguém que é capaz de lidar com uns rabiscos no papel e tratar ele de modo pessoalizado, que seja. Eu mesmo, todos os meus servidores, a maioria deles eu trato assim, não preciso de criar um desenho personificado para ele. Agora falando sobre alimentação de servidores. Por experiência e pela teoria do próprio paradigma, os nossos complexos, eles são alimentados à medida que os ímagos relacionados com eles são revisitados, ou a partir do momento que a própria experiência traumática é revisitada. Com isso, quem está acompanhando a série já entendeu que criar um servidor mágico é tão simples quanto você criar um sigilo, cuja intenção é de um efeito mais prolongado, ou seja, não é uma coisa que você quer criar e acontecer simplesmente instantaneamente, ou que vai ser usada por um motivo pontual. É um motivo de uma vontade mais longa, de uma necessidade mais prolongada. E com isso, à medida do tempo que você vai carregando o sigilo múltiplas vezes, você vai alimentando esse servidor. Agora, não quer dizer que é o único jeito de alimentar um servidor. E eu, na verdade, eu vou dizer qual é, para mim, o modo que tem sido mais eficiente para se alimentar um servidor. O próprio efeito pretendido com o servidor alimenta o servidor, do mesmo modo que comportamentos que são reforçados em nós acabam se tornando mais fortes e mais recorrentes quando eles são alimentados e reforçados de modo positivo. Não é exatamente a mesma teoria psicológica por trás, mas eu acho que vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer. Eu criei há algum tempo um servidor para ajudar a combater a minha ansiedade. Quanto menos ansioso eu me sinto e quanto mais eu consigo prolongar esse estado de não ansiedade consciente de que é esse servidor que está me proporcionando isso, mais forte o servidor fica. Ou seja, o próprio efeito para o qual o servidor foi criado é capaz de alimentar o próprio servidor que eu criei. Se eu criasse um servidor para ser mais paciente com as pessoas, quanto mais paciente eu for com as pessoas, mais forte esse servidor será. Então aí, ó, outra ideia de alimentação de servidor. Permita com que ele opere e o que ele está fazendo de certo vai alimentar ele e reforçar ele. Outro modo de trabalhar com isso é, sim, convencionar atitudes que você cria que vão estar ligados à própria criação do sigilo que cria o servidor. Então, lembra quando eu disse que qualquer ímago pode ser alicerce, âncora para uma intenção mágica de um sigilo? Se você combinar sempre que você fizer um determinado gesto, você vai alimentar o servidor, isso também vai funcionar, porque esse gesto vai estar inconscientemente ligado àquele complexo arraigado de vários ímagos que vai alimentar a energia do próprio servidor. Só sugiro tomar cuidado com o que vocês escolham para fazer isso. Por favor, né? Lembrando que a ativação do servidor por meio de um sigilo depende de vocês alcançarem bons estados de gnose mágica, porque isso vai fazer com que algo que dependesse de ter muitos pensamentos a nível consciente, que não tem tanta força e energia própria, alavancarem, ganharem uma energia muito mais potente, capaz de operar no inconsciente mais profundo, no inconsciente coletivo e onde quer que tenha e onde quer que chegue a toca do coelho, né? Então, pessoal, essas foram algumas considerações sobre a alimentação e sobre a necessidade ou não de estabelecer uma personalidade prévia para o seu servidor mágico. No próximo vídeo eu vou falar um pouco sobre as possíveis consequências de se criar um servidor que fique muito robusto e por que tantas pessoas dizem que é bom você
eliminar o seu servidor depois de um determinado tempo, nunca deixar ele viver para sempre. Quem está acompanhando a série já deve prever algumas das consequências de se deixar um servidor crescer indefinitivamente. E depois eu ainda vou falar um pouco mais sobre a ritualística envolvida no trato com os servidores, seja um servidor pessoal, seja um servidor público, seja um servidor astral, seja um servidor de... Não, servidor de internet não. Apoie o meu projeto no Catarse e até por acaso.